Esta edição do Jornal da Globo começa praticamente na sequência de uma declaração do governo ucraniano dando conta de que o país está sendo atacado pela Rússia. Essa declaração aconteceu um pouquinho depois de outra do presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que autorizou sim uma operação militar no leste do país. Tudo isso enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reunia pela segunda vez nessa semana, numa reunião de emergência, justamente para tratar da iminência desse ataque, que agora é uma realidade. E é para Nova York que a gente vai primeiro para falar com a Carolina Cimenti, que vai nos atualizar sobre a situação. Carol, boa noite para você. Eu acho importante a gente começar pela declaração do Putin, porque foi ela que deflagrou tudo o que está acontecendo de importante agora. Exatamente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Só para começar dizendo que o Ministério do Interior da Ucrânia confirmou que as explosões que se ouviu na capital, Kiev, foram causadas por mísseis. Então, quer dizer, a invasão realmente começou e está atingindo inclusive a capital ucraniana. 5 horas da manhã de Kiev começaram então esses ataques simultâneos em várias cidades e eles começaram exatamente enquanto o presidente russo Vladimir Putin fazia um pronunciamento que durou inclusive praticamente 1 hora, o presidente russo falando muito calmamente enquanto a invasão, os mísseis e os tiros começavam na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin, ele anunciou a autorização de uma ação militar especial na região de Donbass, aquela região onde tem as duas regiões separatistas da Ucrânia apoiadas pelos militares russos, apoiados pelo governo russo no início da manhã de hoje, no horário da Ucrânia. E ele disse nesse pronunciamento que era hora dos militares ucranianos baixarem as armas e irem para casa. Ele disse também que acabou ficando sem nenhuma opção porque a Rússia, segundo ele, estava sendo desafiada, estava sendo ameaçada pela Ucrânia moderna, como ele colocou. Quer dizer, a Ucrânia que historicamente, segundo a versão de Putin, fazia parte da Rússia, mas a Ucrânia moderna oferece essa ameaça à Rússia, que tem um exército muito maior do que o ucraniano, muito mais território e uma economia muito maior. De qualquer forma, Putin disse que responderia imediatamente caso algum ator externo, caso algum outro país, ou possivelmente se referia à OTAN, a Organização Militar do Hemisfério Norte, se juntassem à Ucrânia, quer dizer, se fizessem alguma ação contra essa ação de Moscou para desmilitarizar e, nas palavras de Putin, desnazificar a Ucrânia. Só para deixar claro, não tem nada de nazista no governo da Ucrânia. Esse é um discurso, uma narrativa criada pelo governo russo por Vladimir Putin. O governo ucraniano foi democraticamente eleito. Com certeza é um país com altos índices de corrupção, mas Volodymyr Zelensky, o presidente, era um comediante, um ator judeu, inclusive, que foi eleito com um discurso de aproximar a Ucrânia à União Europeia, possivelmente também à OTAN, não num discurso nazista, não com ações nazistas. Mas hoje cedo, Moscou disse que as regiões separatistas da Ucrânia teriam pedido ajuda ao Kremlin para protegê-la contra um possível ataque da Ucrânia. A gente tem que lembrar que mais cedo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também fez um pronunciamento, inclusive falando em alguns momentos em russo, porque foi um pronunciamento para o povo ucraniano e também para o povo e para o presidente russo. E nesse pronunciamento ele disse que o povo ucraniano queria paz, não queria abrir mão de território nenhum do seu país, mas que buscava paz, que queria negociar, que queria diplomacia e falou especificamente para Vladimir Putin que não estava interessado em guerra e falou para a população que tinha mais cedo hoje, tentado telefonar, tentado conversar com o presidente russo Vladimir Putin, que não quis atendê-lo. E só para finalizar, a guerra cibernética entre Rússia e Ucrânia, ou da Rússia contra a Ucrânia, já tinha começado há alguns dias, hoje se intensificou. Os sites do governo ucraniano, de vários ministérios ucranianos, do parlamento ucraniano, todos foram derrubados e hackeados, o que, segundo a Casa Branca, há alguns dias já vem dizendo, seria o que o governo russo faria.
ataque cibernético juntamente com uma invasão militar, Renata. Carol, eu ouço o teu relato e fico observando como esse pronunciamento de hoje do Putin se relaciona com o outro que ele fez na segunda-feira, quando disse que considerava independentes essas duas áreas no leste do país. Naquele pronunciamento, ele já procurava deslegitimizar o governo da Ucrânia e a própria Ucrânia com as fronteiras que ela tem hoje. E a gente agora percebe que isso está totalmente relacionado com a decisão que o Putin formaliza agora. Eu tenho mais perguntas para te fazer, mas você falou em atores externos, eu já me lembrei dos Estados Unidos. Eu tenho antes uma pergunta para fazer para o Jorge Pontual. A gente conversa já já, Carol.